28º Seminário de Iniciação Científica da UFSC. Meu nome é Daiana Galvão da Silva e esse vídeo é uma apresentação do projeto que eu desenvolvi no Laboratório de Sistemas Não Estruturados do Departamento de Física da UFSC, sob orientação da professora Maria Luísa Sartorelli, que estuda o crescimento e a caracterização de películas e tubos de cobre eletrodepositados em silício tipo N. O método utilizado se caracteriza como simples, rápido, barato, reprodutível e com resultados até então nunca relatados na literatura. O metal de estudo foi o cobre, o primeiro metal a ser minerado e trabalhado pelo homem. Hoje é o metal mais empregado na indústria de eletrônicos e construção, devido a propriedades como maleabilidade, ductilidade, condutividade térmica e elétrica e proteção à corrosão. Através de reações de oxirredução, é possível eletrodepositar o cobre na superfície de um material, assim como outros metais, polímeros, óxidos e semicondutores. No laboratório, a eletrodeposição é feita através de uma célula eletroquímica. A célula eletroquímica é o sistema onde ocorrem as reações de oxirredução na superfície do substrato. Ela é basicamente constituída do eletrólito, a solução fornecedora de íons de cobre, do contraeletrodo de platina, que é utilizado para fechar o circuito elétrico, do eletrodo de referência de calomelano saturado, que mantém o potencial constante de menos 244 mV, e do eletrodo de trabalho, o substrato de silício tipo N, que é onde ocorrem as reações de interesse à deposição. Todos eles são conectados a uma fonte de tensão ou corrente contínua, o potenciostato. A técnica utilizada para a eletrodeposição foi a cronoamperometria, medida da corrente em função do tempo. Através dela foi possível obter diversas espessuras de filmes eletrodepositados, com controle, qualidade e reprodutibilidade comprovados pela análise de perfilometria. Através das técnicas de caracterização foi possível obter filmes homogêneos de qualidade e espessura controladas. Uma técnica muito utilizada para obter informações com picos de oxirredução é a voltametria cíclica, que consiste em fazer uma varredura em um intervalo de potencial e medir a corrente associada. Para isso, o arranjo experimental utilizado é o mesmo da deposição, exceto pela mudança de eletrólito e de eletrodo de trabalho, que agora será o filme depositado. Foi observado que, submetendo filmes de espessura de 0,5 micrômetros à voltametria cíclica de soluções de cloreto ou sulfato, era possível descolar os filmes do substrato, gerando o crescimento de películas metálicas. Para isso, o potencial aplicado em soluções de cloreto poderia variar do positivo ao negativo ou somente ao potencial negativo. Para as soluções contendo íon sulfato, o potencial aplicado deveria ser obrigatoriamente negativo. Isso ocorre porque o potencial negativo de menos 1,0 volts é a energia necessária para quebrar as ligações intermoleculares das moléculas de água presentes na solução. Quando isso ocorre, a solução fica cheia de íons H+, e OH-. A estrutura do cobre é policristalina, ou seja, ela é cheia de vacâncias, e o hidrogênio, com seu tamanho minúsculo, poderia penetrar facilmente nessa estrutura policristalina. Além do mais, o silício está sendo submetido a uma tensão negativa, que atrai esses íons H+ para a superfície do silício, fazendo que penetre na superfície do cobre, forçando o descolamento do filme do substrato. Após o descolamento dos filmes do substrato, era possível retirá-los pelas bordas, gerando assim as películas metálicas, e essas, por sua vez, apresentaram alto controle de qualidade e reprodutibilidade. Caso o filme de cobre e soluções de sulfato sejam levados ao potencial positivo também, estes, além de descolar, são enrolados também, gerando o crescimento de tubos metálicos. O enrolamento só ocorre porque, ao aplicar um potencial positivo no eletrodo, os íons SO4- vão ser absorvidos na superfície do cobre, o que gera uma diferença na energia superficial do cobre ligado ao sulfato e da camada de baixo. Isso vai fazer com que a camada de baixo tenda a se curvar para se ligar ao sulfato e se estabilizar, o que gera o enrolamento dos filmes. Após isso, são retirados pelas bordas, obtendo tubos de diversos tamanhos. Eu pretendo agora continuar estudando o comportamento do cobre em diferentes soluções, com diversas variações como temperatura ou pH. Também pretendo estudar novas formas de caracterização das amostras crescidas, para futuramente poder aplicar em dispositivos como capacitores ou biosensores.
Gostaria de aproveitar esse espaço para agradecer ao UFSC, ao PIBIC e à equipe do Seminário de Iniciação Científica pela oportunidade de fazer pesquisa e apresentar os meus resultados. Também gostaria de agradecer à CNPq pelo amparo financeiro, ao INEL, ao LCME pelas ótimas imagens MEV e aos meus amigos do Laboratório de Sistemas Não Estruturados, em especial a professora doutora Muriel de Pauli. E a você também que está assistindo esse vídeo incentivando a pesquisa brasileira. Muito obrigada.